senhores! Vamos aí especialmente malhar esse exercício lá para Portugal, lá na Europa, né? E aqui ele vai falar um pouquinho de eletrodinâmica para nós. Esse exercício fala o seguinte, ó. Considere o circuito da figura seguinte. Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B quando os terminais C e D estão em circuito fechado. Então perceba primeiramente que A e B representa para nós eles ligados no gerador, onde entra a corrente e depois a corrente retorna para o nosso gerador, certo? Perceba que C e D, eles formam um circuito aberto, ou seja, não passa a corrente por eles, a corrente aqui passa por esse ramo e por esse ramo, se junta novamente e o circuito funciona normalmente. A pergunta dele é a seguinte, e se nós fecharmos o circuito entre C e D? Então, ao fechar o circuito entre C e D, meninos, a gente passa a ter um R equivalente diferente do que estava aí, né? Antes você tinha 3 em série com 5, que é 8, 8 em série com 4, que é 12, e aí você teria um R equivalente para nós ali. Agora, olha só que bacana. Nós temos aqui o nosso ponto A, e esse resistor, apenas esse resistor, está ligado no ponto A para nós. Lembre-se que esse ponto, esses nomes, eles representam, na verdade, potenciais elétricos para nós, certo? Então eu tenho um potencial A e um potencial B, e a gente percebe que aqui apenas o resistor de 8 ohms está ligado em B. Eu vou criar um outro nó aqui para nós, um outro ponto, e esse ponto eu vou chamar de E. E eu percebo que nesse ponto eu tenho esse primeiro resistor ligado nele, o resistor de 10 ohms, e através desse nó o resistor de 3 ohms e o resistor de 8 ohms. Todos eles ligados, em terminal E ou no potencial E. Fechou? Vou imaginar um outro ponto agora aqui, ó, amarelinho, que eu vou chamar de F. E a gente percebe que aqui tem um monte de gente que vai estar ligado nesse potencial F, certo? Deixa eu fazer mais bonitinho aqui, ó. Pronto. E reto, né? Então esse cara está ligado em F, esse cara está ligado em F, e a partir desse nó, tanto esse resistor como esse resistor estão todos ligados em F. Então aqui eu vou colocar a letra F representando um outro potencial elétrico, que a gente pode chamar por F aí. Belezinha? E agora eu vou criar um último ponto, que eu não vou chamar nem de C e D, vou criar um ponto diferente, chamar de ponto G. Vamos finalizar no ponto G, né? Então aqui nesse ponto G ele está fechado aqui no resistor de 8 ohms, nesse de 4 ohms. E aqui como o circuito está fechado agora, percebo que esse potencial ele está aqui também, ó. Então todo mundo aqui está ligado ao ponto G. Então uma pancada de gente no ponto G aqui para nós agora. Fechou? Dessa forma, a gente vai tentar achar o R equivalente aqui. Só que eu vou primeiro trabalhar o R equivalente nessa região, porque o resto fica fácil para nós, né? O resto vai ficar tudo em paralelo e série depois. Então, se a gente trabalhar nessa bagacinha aqui, eu vou fazer uma regrinha que a gente chama de regrinha do varal, olha só. Onde entra a corrente pelo ponto E e sai pelo ponto F. Sendo que no meio de tudo isso, depois do E, mas antes do F, tem o ponto G. E aí eu vou ver quem está ligado entre G e E. Entre G e E, ó, eu tenho esse resistor de 3 ohms que eu vou colocar aqui, ó. O resistor de 3 ohms, risca ele que eu já pendurei. Tem outro entre G e E. E esse outro entre G e E, que vale 8 ohms, olha só que bacana. Eu não vou poder colocar ele aqui, porque senão ele está ligado em E, mas não está ligado em G diretamente. Tem um resistor do lado dele. Então passa para o outro lado, peão. Agora ele está ligado em G, mas não fica ligado diretamente em E. Então para poder ligar ele diretamente em G e E, a gente faz uma ponte para ele, ó. Então eu vou fazer uma ponte aqui, onde esse resistor agora fica ligado direto entre o ponto E e o ponto G. Risca ele, porque nós já penduramos ele no varal. Então agora eu vou ver entre G e F. Entre G e F eu tenho esse resistor de 5 ohms. E o próximo é esse de 4. Mesma coisa, né? Se eu colocar aqui do lado entre o G e o 5, ele está no G, mas não está no F. Se eu colocar ele do outro lado, entre o F e o 5, ele vai estar no F, mas não vai estar no G. Então eu vou fazer uma ponte para ele pendurar o resistor de 4 ohms, de forma que ele fica agora ligado ao mesmo tempo em G e F. Não precisa, tá? Mas se você quiser, olha que bonitinho. Veja se todo mundo aqui que estava ligado em E continuou ligado em E. Então, no caso, 3 e 8 ohms continuam ligados ao ponto E.
Veja se todo mundo que estava ligado no F continua ligado no F, né? Então agora a gente percebe que o resistor de 5 ohms e o resistor de 4 ohms continuam ligados em F. E veja se todo mundo aqui está ligado em G, como é o pretinho. Aqui está todo mundo ligado no ponto G. Então perceba que a configuração, a diferença de potencial, né, entre os resistores continua sendo a mesma daquela configuração dentro do quadro com bordinha preta. Mas agora ficou mais simples a gente enxergar o que está acontecendo, né? Então o R equivalente aqui, ó, nós vamos ter 3 em paralelo com 8. E quando a gente quer achar o R equivalente em paralelo, a gente tem que fazer o produto pela soma desses dois resistores, certo? Vou chamar de R equivalente 1 aqui, tá? Então esse R equivalente 1 vai ficar 3 vezes 8 dividido por 11. Eu não vou ficar trabalhando com fração, não. Vou pegar uma calculadora aqui para a gente poder agilizar o processo e vou fazendo a conta na calculadora para nós, tá? O 3 vezes 8 seria 24, e 24 dividido por 11, a gente vai chegar aqui, essa corrente dá 2,18, a recorrente não, perdão, o R equivalente dá 2,18, praticamente, aproximadamente, 2,2 ohms para nós. E agora eu vou achar o R equivalente nesta outra associação. Então esse R equivalente 2 vai ficar o produto, 5 vezes 4, dividido pela soma, 5 mais 4. Então isso daqui vai ficar o 5 vezes o 4, dividido por 5 mais 4, que é 9. Portanto, a gente chega aqui, esse segundo R equivalente, né? Ele ficaria 5 vezes 4, que é 20, dividido por 9. Isso daí dá 2,22. Então daria 2,2 ohms também, aproximadamente, tá? Na verdade, um deu 2,18, outro deu 2,22. Só que depois que a gente troca por um equivalente aqui e um equivalente aqui, eles ficam em série. E para achar o R equivalente total, em série, a gente soma o 2,2 mais 2,2. Isso dá, lembrando que é um valor aproximado, tá? De 4,4 ohms. Ou seja, lá no nosso circuito, a gente já tinha o ponto A, o ponto B, esse resistor que vale 7 ohms, esse resistor que vale 8 ohms e esse que vale 10 ohms. E agora, entre os pontos E e F, nós vamos trocar tudo aquilo ali pelo R equivalente total daquele quadro, que nós acabamos de ver que vale 4,4 ohms. Então agora a gente percebe que aqui existe um nó, e que, portanto, esses dois resistores, e apenas esses dois resistores, tá, que estão ligados no mesmo par de nós, eles estão em paralelo. Então, para fazer o R equivalente deles aqui, ó, vou chamar de R equivalente linha, nós vamos fazer de novo produto dos dois pela soma desses dois resistores, né? O 10 vezes 4,4 vai ficar 44, dividido por 14,4. E 44 dividido por 14,4, isso daí vai dar aproximadamente 3,1 ohms. E a hora que eu trocar esses dois por um de 3,1, vocês vão perceber que a corrente que entre A vai passar por esse equivalente de 3,1 e depois passar pelo 8 ohms, né? E como a corrente é comum para todos, a gente vai poder falar que o R equivalente que ele quer é a soma, né, dos resistores, o 7, o 3,1 e o 8 ohms. 8 mais 7 dá 15, com 3,8 ohms, isso daqui daria aproximadamente 18,1 ohms para nós aqui. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.